Oi pessoal, meu nome é Roberto e nós vamos dar continuidade no Celebrando a Recuperação, na lição 2. Nós ainda estamos no primeiro passo, no primeiro princípio, estamos lidando com a negação e hoje é o dia de fazermos a lição 2 com o tema impotente, que fala da nossa falta de poder de curarmos a nós mesmos. Porém, por muito tempo nós podemos insistir com o comportamento de tentar, pela nossa própria força, fazer com que as coisas funcionem na nossa vida. Contudo, depois de muitas tentativas, nós podemos já ter fracassado muitas vezes. E aí podemos ter a chance de reconhecer que precisamos de ajuda. A chance de reconhecer que não temos tanto poder como pensávamos. E aí começa, então, o processo de admitir. Na semana passada nós vimos admitir as nossas áreas de recuperação, é sair da negação. E hoje admitir a nossa impotência de nos curarmos, a nós mesmos, de nos recuperarmos daquilo que a vida fez conosco, que nós também podemos ter causado a nós mesmos com as nossas escolhas, com os nossos desejos, com a nossa natureza humana imperfeita. Então, o princípio 1, celebrando, o tema impotência, diz assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, Mateus 5,3. E o passo 1, primeiro passo, o passo que nós queremos completar, nesse nosso resumo aqui explicativo para a lição, para você facilitar com que você preencha as suas respostas. Passo 1. Admitimos ser impotentes diante de nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que as nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Romanos 7,18. Esse testemunho, esse depoimento do nosso irmão apóstolo Paulo, falando sobre a sua condição, de alguma forma, de estar lidando com a natureza humana, com essa complexidade, com essa falta de congruência, com essa falta de coerência do nosso comportamento, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Por vezes nos comportamos de um jeito, nos sentimos de outro, pensamos de outro, e esse desencontro, essa confusão faz com que a gente não consiga fazer aquilo que nós estamos decididos a fazer. E essa incoerência, ela causa um sentimento, muitas vezes, de impotência. E é isso que nós queremos entender e permitir, que realmente somos impotentes para curar a nós mesmos. Mas precisamos parar de depender do nosso poder para depender do poder superior. Se nós aprendemos a depender do poder superior em todas as áreas da nossa vida, nós vamos aprender a viver não pela negação, mas pela graça de Deus, que não exige de nós perfeição, mas exige sinceridade e humildade para reconhecermos as nossas falhas e poder depender dele. Então esse é o processo do passo 1, é o princípio, é o início do caminho da recuperação. Então nós temos na nossa lição, e vocês vão poder acompanhar aí, que existe uma necessidade, de quando nós queremos entrar nesse caminho de mudança, de parar de negar a nossa dor, de admitir que aquilo que vivemos nos faz sofrer e que também fazemos outras pessoas sofrerem. Parar de brincar de Deus. E toda vez que eu tento fazer algo que está além das minhas capacidades, como controlar futuro, controlar pessoas, curar a mim mesmo, toda vez que eu faço isso, embora seja quase ilógico falar que eu estou brincando de Deus, mas na prática muitos de nós nos comportamos assim. Toda vez que eu não admito a minha imperfeição, que eu não admito erros, que eu me exijo além da conta e também exijo aos outros, eu estou na prática com uma atribuição que pertence a Deus, que é a perfeição. Nós não somos perfeitos. Começar a admitir então a nossa impotência é algo que vai nos potencializar, experimentar o poder de Deus nas diversas áreas que, lutando sozinhos, já fracassamos.
sejam compulsões, feridas, relacionamentos disfuncionais, vícios, problemas emocionais ou outros. E começar a admitir que a vida está fora do controle, que muita coisa escapa da nossa mão. E a gente, nesse esforço, às vezes ali, irracional de tentar conter tudo com o nosso controle, tudo acaba escapando e a vida fica um caos, e a família fica um caos, e as nossas emoções também. E aí é o momento, às vezes, no fundo do poço, de nós admitirmos que precisamos depender de um poder superior, precisamos admitir a nossa impotência para controlar a nossa vida e aí sim dar lugar para verdadeiras mudanças. Enfrentar a verdade sobre nós mesmos nos liberta do poder negativo da negação, poder nocivo, destrutivo da negação. A recuperação exige sinceridade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Cristo está vivo em nós, nos recuperamos, temos que ser verdadeiros, autênticos. Só assim o efeito libertador da verdade será real em nossas vidas. Então, nós temos na nossa lição que existe uma força por trás desse sentimento de poder que nós temos, desse sentimento de poder pessoal, né? E desse sentimento de não admitir, de dizer que tudo está conosco, existe uma força, e essa força muitas vezes por trás está em sentimentos, como orgulho, sentimentos como ressentimentos, como vazio, como egoísmo. Nós vamos ver aqui mentiras e desculpas que nós criamos, preocupações que nos prendem, que nos roubam a nossa serenidade e nos prendem na negação. Temos verdadeiras fortalezas em nossos corações que nos impedem de enxergar a realidade sobre nós mesmos. Para sairmos da negação e viver pela graça de Deus, vamos precisar derrubar essas barreiras. Cada um de nós pode ter um ou mais sentimentos negativos. Então, cada um de nós vai ter uma área dessas que nós vamos ver aqui, que pode ser aquela que é mais forte na sua vida. Eu percebi na minha história que o orgulho era algo muito forte, e Deus precisou me quebrantar para que eu pudesse, então, depender dele, depender do poder dele e não do meu poder pessoal. Então, nós temos aqui que nós precisamos descobrir, reconhecer, se arrepender e enfrentar essas áreas pelo poder de Deus. Só assim nós iremos vencê-los. Número 1, orgulho. Quando admitimos a nossa impotência, começamos a perceber que não precisamos mais viver dirigidos pelo nosso orgulho. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado, Provérbios 29:13. Essa mistura de ignorância, poder e orgulho faz com que nós estejamos numa armadilha fatal, uma armadilha que nos prende distante da graça de Deus, que nos amarra à nossa natureza humana, à nossa natureza mais biológica, mais animal, que faz com que a gente tenha comportamentos distantes daquilo que seria mais saudável para a nossa vida. Mentiras e desculpas, as mentiras que nós criamos nos prendem a um mundo de fantasia e racionalizações. Então, uma barreira que nos mantém na negação e não nos deixa admitir são as mentiras que nós criamos para nós mesmos, as racionalizações na nossa mente, no nosso pensamento. As preocupações, então, quem vive se preocupando excessivamente, preocupar-se é natural, mas excessivamente, de alguma forma, está afirmando que não confia suficientemente em Deus. Então, a preocupação excessiva faz com que a gente muitas vezes se precipite, tome decisões, tome o lugar de Deus na nossa vida. E isso faz com que a gente viva sempre dirigido, sempre governado pelos nossos próprios impulsos. A fuga é quando nós temos um comportamento de fuga da realidade. E aí pode ser por um vício, pode ser por uma fuga literal de relacionamentos, de rompimentos, de compromissos. Aquela pessoa que está sempre fugindo de um compromisso a mais com as pessoas, um compromisso a mais com Deus, ali um batismo, uma aproximação. Sempre um comportamento de fuga, mas nós não vamos conseguir fugir de tudo na vida. E quando qualquer coisa trazida para a luz, a sua verdadeira natureza é revelada, ou seja, a luz de Deus mostra quem nós somos verdadeiramente. Ressentimentos é outra área que pode fazer com que a gente viva na negação e que a gente não admita a nossa impotência. Quando os sentimentos enterrados vivos nunca morrem. Se reprimimos, eles podem infeccionar e agir como um câncer emocional. Então,
tentar guardar sentimentos negativos, achando que eles vão desaparecer, é um forte erro e faz só com que a gente não alcance mudança na nossa vida. O vazio existencial, né? Quando enfim reconhecemos que sem Deus somos realmente impotentes, aquele sentimento de vazio existencial vai embora, porque a nossa vida passa a ter um significado, a nossa vida passa a ter um sentido e tudo passa a fazer sentido, nada é por acaso. Deus mostra que Ele está no controle de tudo e que está fazendo a nossa vida prosseguir. A presença dEle nos enche e deixamos de nos sentirmos vazios, sem sentido ou sozinhos. O egoísmo é outro desses sentimentos e comportamentos que fazem com que a gente permaneça na negação. Então o egoísta, ele é contrário ao amor, é o inverso do amor, né? O amor é altruísta, o amor é doador e o egoísmo só quer para si. Numa vida em sociedade em que a gente está trocando o tempo todo e não aceita a troca, só quer receber. E geralmente gera questões, problemas nos relacionamentos, problemas também pessoais, porque acaba não se realizando por não se permitir crescer em amor, né? Crescer nesse aspecto espiritual. O egoísta só pensa em si, todas as suas atitudes priorizadas são as do seu interesse pessoal, sendo indiferente às necessidades alheias, gera sofrimento nas pessoas que dele dependem. Até espiritualmente podemos ser egoístas nas nossas orações do tipo: Pai nosso que estás nos céus, dá-me isso, dá-me aquilo outro, e pensando somente em nós, sem nos percebermos como agentes, né, geradores de milagres na vida dos outros também. Então o egoísmo está no centro da maioria dos problemas de relacionamento. Então a gente precisa, como vemos na lição, abrir o caminho, né, para sairmos da negação para a graça de Deus. E esse primeiro passo é esse caminho. A partir desse primeiro passo, uma mudança radical começa a acontecer em nossas vidas, ao admitir a nossa impotência. O nosso eu, o nosso ego sofre um duro golpe. Algo realmente diferente acontece. Finalmente somos capazes de admitir quem somos e o que temos feito. E admitir que isso, né, não nos afasta de Deus, pelo contrário, nos aproxima dele. Essa humildade nos faz ficar mais perto de Deus. Às vezes, para nos esforçar, para impressionar a Deus, nós acabamos nos caindo em hipocrisias, em comportamentos falsos, sendo que Deus não quer que nós tenhamos mérito por conta da nossa performance, mas sim a condição de perceber que dependemos totalmente do Senhor. A sinceridade e a humildade, isso sim agrada a Deus. Então, admitir a impotência é isso. É poder ter essa capacidade de se relacionar com Deus, sabendo que Ele é Deus e que nós somos seres humanos, que nós dependemos dEle, dele por causa que Ele nos ama, por causa da sua graça. E isso faz com que a gente tenha coragem de ser verdadeiro sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos. E aí saímos da negação e começamos a depender de Deus, um novo ritmo de vida, um novo fluxo de vida. Ainda que já sejamos cristãos, podemos ser transformados quando entendemos isso e aplicamos essa forma de viver na nossa vida diária, no nosso comportamento. Nosso relacionamento com Ele muda. Não precisamos provar o quanto somos bons, mas simplesmente sermos sinceros sobre os nossos sentimentos, culpabilidades e as nossas intenções. Então tudo isso faz com que a gente possa deixar de viver negando a nossa dor, deixar de viver tentando viver pelo nosso poder pessoal, tentando viver pela nossa própria capacidade de superar dificuldades, de superar os nossos limites, né, sem a ajuda de Deus. Então, o versículo de Salmos 18:2 diz: O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Essa postura de dependência de Deus é que faz com que eu pare de depender do meu poder, dependa do poder dele, tá? Que você possa responder às questões celebrando, entender esse primeiro passo, aplicar na sua vida e colher os frutos. Na terça-feira estaremos juntos para poder dar continuidade e lá a gente aprofunda muito mais essa lição. Eu fiz uma passagem aqui que pode ajudar alguns, pode clarear um pouco aí
pensamentos, né, em relação a essas perguntas do Celebrando. Um abraço a todos, até terça.